E agora eu quero conversar com você sobre algo que confunde e prejudica terrivelmente alguém que atravessa um episódio de mania. É algo que se chama aumento da atividade dirigida a objetivos. Veja bem, só que esse aumento da energia, esse aumento da atividade dirigida a algum objetivo, pode ser algo muito ruim. Porque essa pessoa está impulsiva. Guarda esse sintoma, isso aqui está no âmago de um episódio de mania. A pessoa fica extremamente impulsiva. Pisa no acelerador, quando vai tentar pisar no freio, não existe freio mais. O que é que eu quero dizer com isso? O que é um impulso? Você já pensou quando você vira e fala assim, nossa, essa pessoa é muito impulsiva. O que é que você está querendo falar? Essa pessoa é impulsiva. Impulsividade você pode definir da seguinte maneira. É a pessoa sentir e fazer. Ela sente e ela fala. O que é o contrário da impulsividade? É eu sentir, eu pensar, considerar todas as consequências do meu ato e aí eu decido, delibero, se vale a pena, pesando as consequências do meu ato, fazer aquilo ou não. Impulsividade não é assim. Está faltando na parte do pensar. Eu sinto e já faço. Neurobiologicamente, o que eu quero te falar é o quê? O seu córtex pré-frontal está funcionando menos. Córtex pré-frontal é essa parte aqui do seu cérebro que foi a última parte a se desenvolver durante a evolução humana. E não só isso, é a última parte a amadurecer no crescimento do cérebro adulto. Lá pelos 20 e poucos anos é que ele vai conseguir amadurecer de tudo. E ele é basicamente responsável, além de ideias abstratas, por julgamentos racionais, julgamentos mais cognitivos, julgamentos morais. Basicamente, o freio é a parte responsável do seu cérebro que fala, olha, apesar de ser divertido, não acelere a 200 km por hora na estrada, porque isso pode ter uma consequência terrível para você. Olha, apesar de você estar com vontade, não use drogas, porque isso pode ter uma consequência horrível para você. Olha, apesar de você querer muito gastar todo o seu dinheiro hoje no shopping, não faça isso, porque lá no futuro vai ter uma consequência terrível. Mas e se de repente esse freio está desligado? E se de repente o impulso está extremamente aumentado e esse freio não consegue barrar esse impulso? O que você tem é uma pessoa em episódio de mania. O que você tem agora é uma pessoa que comete excesso de gastos. Anota isso aí. Na mania ocorre um excesso de gastos. O que é um excesso de gasto? É um impulso, todos nós temos impulso de gastar dinheiro. Todos nós temos impulso. Por que você não gasta todo o seu dinheiro assim que você tem vontade? Porque você pensa no futuro. Você pensa que pode ser muito mais importante você guardar o seu dinheiro para outras coisas mais relevantes na vida. Durante um episódio de mania, há uma alteração cerebral, e isso é importante de entender, porque isso confunde demais. Uma pessoa em episódio de mania, frequentemente, é acusada de não ter caráter, de ser uma pessoa má caráter, de ser uma pessoa irresponsável, de ser uma pessoa inconsequente, quando, na verdade, não é a pessoa, é o sintoma da pessoa se manifestando. Não é a pessoa falando, é o sintoma da pessoa falando. Por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que isso é devido ao aumento excessivo de dopamina em algumas áreas do cérebro. A dopamina, que é o neurotransmissor responsável por aumento de atividade dirigida a objetivos, muito ligada a recompensa no cérebro, ou recompensa ou antecipação de recompensa, que a dopamina também está mais fortemente ligada. Esse neurotransmissor, essa química no seu cérebro, está alterada durante um episódio de mania.
está tão alta que a pessoa fica extremamente impulsiva e sem o freio do córtex pré-frontal. O que acontece? Excesso de gastos, inclusive em se endividar completamente quando não pode. É muito triste que isso aconteça. Quantas vezes eu já vi pacientes em episódio de mania gastarem tudo que tinha e mais um pouco e se endividarem. Pessoas que perdem o patrimônio de uma vida inteira suada, de um trabalho de uma vida inteira, pessoas que se complicam com dívidas que nunca fariam se não estivessem em episódio de mania, estoura cartão de crédito, fica devendo banco, vende coisas, entra em negócios imprudentes, anota isso também. Durante episódio de mania, além do gasto excessivo, pode acontecer também da pessoa começar negócios de maneira impulsiva, impensada e fazer negócios imprudentes. Começa a vender casa, carro, começa a vender coisas de maneira impensada, impulsiva. E é claro, se a pessoa não conhece sobre episódio de mania, vai ver alguém gastando todo o dinheiro, se endividando e vai chamar essa pessoa de inconsequente, de imatura, de uma pessoa má caráter, quando não é nada disso. Essa pessoa está sendo vítima de um sintoma de uma doença muito bem estabelecida, que é o transtorno bipolar. Ela está numa fase de mania e há uma alteração no cérebro dessa pessoa, principalmente, mas não apenas, uma elevação da dopamina em determinadas áreas do cérebro. Também tem elevação de glutamato, tem elevação de noradrenalina, mas não cabe a gente falar sobre tudo isso lá na live. Quem é do MVB pode olhar lá que tem uma aula inteira explicando sobre cada uma dessas substâncias, em detalhes sobre cada uma desses sintomas no episódio de mania. E veja bem, se o impulso está aumentado, aqui vem a grande polêmica. Além do impulso para excesso de gastos, a pessoa pode estar com impulso para sexualidade aumentada. É isso mesmo que você está ouvindo. A pessoa pode estar com a libido, com desejo sexual aumentado, de maneira incontrolável muitas vezes. Só que para aqui, para eu te contar uma coisa. É verdade, aumento de libido é um sintoma do episódio de mania transtorno bipolar, mas não é todo mundo que tem isso. Na verdade, isso acontece muito mais em homens bipolares do que em mulheres bipolares. E não apenas isso. Quando você pega, por exemplo, as mulheres, no máximo 50% das mulheres bipolares, durante um episódio de mania, vai ter aumento de libido. Então, nada disso que eu estou falando para vocês é com todo mundo. Uma parte das pessoas tem de uma maneira, outra parte das pessoas tem de outras maneiras. Uma parte das pessoas vai ter um excesso de gasto terrível, mas não vai ter aumento de libido. Outra parte das pessoas vai ter um aumento de libido muito grande, que vai colocar essa pessoa em problema, e a outra pessoa não, vai ter excesso de gasto. Então, tudo depende da combinação de sintomas que você pode ver em qual desses sintomas você se encaixa ou não. Veja que interessante isso. Veja que interessante. Então, o aumento da impulsividade dá excesso de gastos e o aumento dessa impulsividade também pode dar o aumento da libido, do desejo sexual.